Assembleia Geral, muito boa tarde. Em debate neste programa hoje está a devolução da sobretaxa de IRS, que parece estar cada vez mais certa. Se se mantiver até ao final do ano o ritmo de crescimento das receitas com IRS e IVA, o Governo vai devolver cerca de 40% deste imposto extraordinário. As receitas de IRS e IVA cresceram 4,7% até maio. A manter-se este ritmo até ao final do ano, as receitas alcançadas com estes dois impostos vão ultrapassar em 300 milhões de euros os números previstos pelo Governo no Orçamento do Estado para este ano. No documento que regula as contas públicas, o Executivo estimava para todo o ano de 2015 uma subida de 3,5% das receitas fiscais. Se o bom desempenho nos 5 primeiros meses se mantiver, o Governo vai ter mais 40% de receita do que o estimado para a sobretaxa. Dinheiro esse que vai ser distribuído pelos contribuintes através de um abatimento na sobretaxa de IRS, que está atualmente nos 3,5%, mas que vai começar gradualmente a ser reduzida, embora a ritmos diferentes, consoante o partido que ganhe as eleições. Nos dados da execução orçamental até maio, divulgados esta quinta-feira, o déficit das administrações públicas caiu 123 milhões de euros em relação ao mesmo período do ano passado. Já a despesa da administração central registrou um crescimento homólogo superior a 4%, justificado pelo aumento da despesa com investimento e também como resultado dos encargos com as parcerias público-privadas com juros e encargos da dívida. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar para o número de telefone 21 323 6898, 21 323 6898 e responder à pergunta: acredita na devolução da sobretaxa de IRS em 2016? Pode também deixar o seu comentário no site do Económico em www.economico.pt, através do e-mail assembleia.geral@economico.pt ou na página de Facebook do Diário Económico. São nossos convidados neste Assembleia Geral de sexta-feira Bruno Alves, politólogo, e André Gonçalves, fiscalista. Sejam bem-vindos os dois a este programa. Muito obrigada pela sua presença, pela vossa presença. André Gonçalves, começo por si. Os impostos cresceram 4,7%, as receitas fiscais, melhor dizendo. A estimativa do Orçamento do Estado para o conjunto do ano é 13,5%. Estamos no bom caminho ou considerar os números até maio ainda é prematuro? Considerar os números até maio é obviamente ainda prematuro, até porque estamos perante um ano atípico, um ano onde no ponto de vista da economia europeia estão iminentes soluções que certamente terão impacto na economia portuguesa e impacto esse que pode vir a revelar-se relevante, e porque estamos também num ano de eleições que também poderá ter implicações nas medidas que venham a ser tomadas em 2016 e na própria boa organização do Orçamento de Estado para 2015. Deixe-me dar-lhe uma nota prévia, que é, em relação a esta medida excepcional, e relembro que a sobretaxa é uma medida excepcional lançada em 2013 e foi assim legitimada pelo Tribunal Constitucional. E ainda hoje é excepcional. O facto de estarmos a discutir a sua possível eliminação ou o seu possível reembolso através de um crédito fiscal já em 2016, mais do que o próprio significado da devolução dessa taxa, dessa componente a todos os contribuintes, é significado de que a economia portuguesa e que a orçamentação fiscal está no bom caminho, e o efeito positivo do eventual crédito fiscal sobre os contribuintes e a devolução da sobretaxa que suportaram em 2015, já no exercício de 2016, mais do que a devolução desse quantitativo, para mim de ressalvar, será certamente a questão da possibilidade de, mediante uma medida orçamental, os objetivos terem sido cumpridos, e isso é fundamental para que possamos agora ter algum alívio da carga fiscal.
Bruno Alves, politicamente, que leitura podemos fazer deste valor que, quando foi apresentado o Orçamento do Estado, se disse que seria impossível de ultrapassar a meta que o Governo tinha colocado para as receitas fiscais e, por isso, estava à partida excluído que houvesse um excedente dessas receitas fiscais, uma vez que a máquina fiscal já estava oleada, já estava no seu potencial máximo de funcionamento? Para mim, parece-me que há aqui duas coisas de sinal contraditório que podem ser ditas. Quer dizer, três, porque depois, se formos ver a forma como a cobrança fiscal funciona, podem-se tirar outro tipo de conclusões. Mas, enfim, talvez seja melhor deixar isso mais para a frente, se houver mais tempo. Há basicamente duas coisas aqui que eu acho que são fundamentais. Uma foi a que o André disse, de que isto, quer dizer, representará, a confirmar-se até ao final do ano, um aspecto obviamente positivo, tanto no sentido em que as pessoas vão reaver algum do seu dinheiro, embora, enfim, mais uma vez, se o ritmo, digamos, se mantiver tal como está até ao final do ano, essa devolução, segundo o que li no jornal hoje, será só de 40% do valor da sobretaxa, ou seja, ao contrário do que se calhar as pessoas poderão pensar de forma imediata ao ouvirem a notícia, Que é 40% não do vai excedente de todas as exatamente, receitas fiscais. não vai ser uma devolução, um reembolso do valor total que as pessoas pagam de sobretaxa de IRS, será só uma parcela desse valor. Mas seja como for, enfim, algum dinheiro que as pessoas poderão reaver, isso é sempre positivo. E é um sinal também positivo. Exatamente, era isso que ia dizer, é um sinal positivo no sentido em que o André estava a dizer de que se conseguiu cumprir uma série de objetivos que o Estado português e o Governo, mas o Estado, se tinha proposto. No entanto, se nós, por exemplo, formos ler aquilo que a Direção-Geral do Orçamento publicou, portanto, a síntese da execução orçamental, que está disponível online, as pessoas podem ir ver, há uma outra conclusão menos positiva que se calhar se pode tirar, porque grande parte do que se diz, não é, que houve uma melhoria, por exemplo, no corte da despesa e da obtenção de receita, tem muito a ver com as regras de contabilidade que terão mudado. Portanto, havia uma série de entidades públicas que não eram consideradas e se nós formos, aparentemente, segundo diz a própria Direção-Geral do Orçamento, se formos comparar os valores obtidos com aquilo que era comparável em 2014, portanto, excluindo essas novas entidades, a receita terá aumentado 0,7% e a despesa terá aumentado 1% e o déficit seria maior do que aquele que é com as novas regras. Ou seja, isto quer dizer, no fundo, duas coisas. A primeira, que naquilo que é comparável, o Estado deixou de rapar um bocadinho a despesa em comparação com o ano passado. E, por outro, que, mais uma vez, a receita que aumenta, portanto, em grande medida, as melhorias de saldo primário que se obtiveram e que é positivo, foram feitas através de um aumento da receita fiscal, ou seja, no fundo, daquilo que se tira do rendimento das pessoas. E por outro lado, não se conseguiu controlar a despesa como se calhar seria desejável. E, no fundo, aquilo que foi conseguido sem... Pelo lado dos impostos. Pelo lado dos impostos e não só isso. Portanto, o que se conseguiu não foi suficiente para cobrir, o que se conseguiu no saldo primário, não foi suficiente para cobrir aquilo que está fora, ou seja, aquilo que nós sabíamos que íamos ter que pagar em juros da dívida que tínhamos contraído nos anos anteriores. Bruno Alves, vamos ouvir já a opinião de um telespectador que nos liga de Luanda, Armando Marques. Muito boa tarde. Qual é a sua opinião sobre esta devolução de sobretaxa em 2016, se houver excedente na receita que o Governo prevê? Pois, eu não acho mal. Não estou contra essa devolução. Porque mas acredita que vai acontecer? Não sei. Eu penso que sim. Porque a coligação está, digamos, um pouco amarrada a alguns compromissos. Sabe que há uma coisa que as pessoas já estão.
Sabe que estas coisas das estratégias eleitorais, que um partido junta-se mais para a esquerda num discurso ou mais para a esquerda para o outro, para ir buscar votos. Isso significa mesmo as pessoas e não dizer aquilo que é. As pessoas hoje já estão muito mais, digamos, avisadas das coisas. As pessoas hoje têm uma noção das coisas que é. Quer dizer, houve realmente uma irresponsabilidade dos governos anteriores. Quer dizer, não estou só a falar do Partido Socialista. Eu penso que houve, digamos, ao longo dos 40 anos, lá, digamos, de erros. Não sou político, nem sou filiado em partido nenhum. Em que depois, houve 3 vezes esta intervenção da comunidade internacional. E as pessoas já perceberam que não vale a pena estar a escamotear e a mentir, porque esta coisa da estratégia, não se pode dizer muito isto porque não se vai buscar votos à esquerda ou à direita. Isso significa mentir às pessoas. E as pessoas já estão alerta para isso. Nem vale a pena prometer muito, porque as pessoas também já estão alerta para isso. Neste momento, eu acho que isso era positivo, se fosse possível, mantendo um certo rigor no Estado. Há um problema neste momento em Portugal, que é os privados pagaram com cerca de 1 milhão de desempregados. Porque há uma dívida privada. Mas essa dívida, concretamente, foi paga com 1 milhão de empregados e não sei quantas milhares de empresas que foram à falência. O Estado fez algum esforço, mas o Estado não está, digamos, vocacionado para fazer seja que o esforço seja o que for. Não é que seja a culpa das pessoas, porque se prometeram às pessoas certas expectativas e agora estão-lhes a retirar, é normal que as pessoas não gostem disso e se revoltem contra isso. Isso é perfeitamente legítimo. O que não pode acontecer mais, e isto penso que é uma coisa que cada vez mais no futuro os nossos próprios políticos têm de começar a ter um discurso, digamos, não é estratégico, é começar a contar as coisas como elas são, é de cada vez mais as pessoas terem noção que não se pode estar a dar coisas que depois amanhã mais tarde vão-se pagar. Independentemente de achar que isso é justo ou não é, porque estamos numa comunidade, digamos, internacional, estamos no euro, temos, digamos, compromissos, e não vale a pena estar a dizer que aquilo que a gente gostava é o que é possível. E o que é possível é exatamente isso. É fazer, digamos, as coisas de uma forma sustentável. Eu penso que é positivo. Penso que vai ser possível, desde que haja uma certa folga, desde que haja algum crescimento económico, que é aquilo que está a acontecer. Mas eu penso que os políticos... Eu vou dizer uma coisa. Eu continuo a ver os mesmos políticos com o mesmo discurso, com as mesmas situações e não contarem, digamos, com estratégias. Eu até vejo os comentadores políticos nos vários canais continuarem a dizer não, o Partido Socialista ou a coligação não disse isto porque não convém, porque existe, digamos, uma aproximação à esquerda ou à direita. Quer dizer, isto é quase uma espécie de mentira institucionalizada. Quer dizer, as pessoas estão fartas disso. As pessoas preferem, as pessoas contem a verdade, contam as dificuldades, contem que as coisas têm que ser sustentáveis, expliquem bem às pessoas, sem qualquer critério partidário, as coisas como elas podem ser, e depois as pessoas têm um raciocínio também, porque o povo português tem 1000 anos de história, tem um raciocínio um pouco, digamos, muito concreto, que é o que é possível. As pessoas percebem isso. Não vale a pena estar a prometer tudo quando não é possível, ou estar com facilidades quando não é possível. Isso não vale a pena. E o discurso, continuamos a ver os nossos... Eu gostava de ver, e eu gostava de conversa de mudança, por uma questão de haver um certo ar fresco, mas não vejo, sinceramente, vejo os mesmos discursos. A crítica sempre na oposição, quando está na oposição, depois quando está no poder já é outra, que as pessoas estão fartas. Os políticos não perceberam isso, porque os políticos, como têm uma carreira apenas política, a maior parte deles não é viver, perderam a noção que o mundo mudou e que as pessoas estão mais atentas e, neste momento, já não aceitam essas mentiras estratégicas que são aceitas até pelos órgãos de comunicação social e até pelas próprias pessoas que entrevistam essas pessoas. Isso mudou e os políticos têm que perceber isso e eu penso que ainda não perceberam. Muito obrigado. Armando Marques, muito obrigada pela sua opinião neste Assembleia Geral. André Gonçalves, volto a si, pegando um pouco também naquilo que dizia este telespectador. Além da mensagem de rigor no Estado que tem sido passada ao longo dos últimos anos e que este telespectador também fez referência, disse que mais vale não dar se for para tirar mais tarde.
acredita que com a máquina fiscal, como está a trabalhar nesta altura, com o déficit que se aproxima já da meta dos procedimentos por déficit excessivos de Bruxelas, ou seja, dos 3%, abaixo de 3%, já há condições para começar a retirar esta sobretaxa e outros impostos? Eu começava por destacar o bom princípio desta norma. É obviamente sempre suspeito, porque tem aqui questões orçamentais, lá está, e mudanças de critérios orçamentais que permitem uma flexibilização e uma politização desta própria medida, se interessa ou se não interessa, mexendo nos próprios números do orçamento que permitem uma grande variação. Parece-me um bom princípio. Repare, uma medida excepcional de penalização, estando indexada a um cumprimento rigoroso de uma determinada receita, neste caso estamos a falar de IRS e de IVA, faz-me sentido que, ok, se o IRS e o IVA corresponderem às expectativas do Estado e permitirem uma folga orçamental, nós vamos, na mesma medida, limitar o sacrifício das famílias em sede da sobretaxa de IRS. Do ponto de vista geral, esta é uma norma que me faz muito sentido e que poderia ser aplicada, inclusive, noutro tipo de critérios, noutro tipo de sobretaxas e de tributação excepcional, e que, voltamos a dizer, esta medida foi considerada excepcional pelo próprio Tribunal Constitucional e tem que ser encarada assim. E, portanto, também não pode ser tirada de repente, de um ano para o outro? Poder pode. A questão é que a limitação orçamental e o rigor orçamental que ainda temos e devemos cumprir, estamos num processo de saímos de um programa muito severo e de uma austeridade muito grande e que é impossível que num período de 3, 4 anos se possa, a economia assim não o permite, de um momento para o outro, se eliminar todas as medidas e por isso é que faz sentido que esta medida seja eliminada à medida do próprio crescimento da economia. É uma medida que me parece equilibrada e de bom senso. Como sabemos, há opiniões diferentes sobre a sobretaxa e os principais partidos, ou a consolidação e o principal partido da oposição, têm medidas um bocadinho dispares em relação a esta questão e à sua eliminação. Parece-me bem, porque às vezes há esta tendência, se esquece que esta medida é excepcional e às vezes o que começa por ser excepcional torna-se permanente. Aqui teremos que louvar os partidos políticos que continuam a tratá-la como excepcional e continuam na agenda a sua eliminação. Isso para nós, portugueses, é importante, porque não se esqueçam que é uma sobretaxa, a tributação já existe, isto é uma taxa além da taxa normal. A sua eliminação vai, obviamente, muito depender, eu até tenho uma opinião, mais do que nós, vai depender do próprio comportamento da Europa, porque nós somos muito o reflexo da Europa. E a confiança aqui também é um indicador importante. Claro que sim. E a partida, e estes são bons indicadores. Felizmente, poderíamos discutir se podiam ser muito melhores, se poderiam ser, inclusive, piores. Isto é uma discussão que levaria horas e que ninguém chegaria a uma conclusão. Mas que não haja dúvidas para ninguém que, à semelhança do que tem acontecido na maior parte dos países da Europa, os resultados da economia estão a crescer e começa a existir possibilidade de redução desta sobrecarga sobre o IRS e também não nos podemos esquecer da sobrecarga existente sobre as empresas, que também já tem vindo a descer na atração, na expectativa da criação de negócio e de emprego. Pegando nesta questão, Bruno Alves, da reposição da sobretaxa, que, como confirmou André Gonçalves, continua a ser tratada como extraordinária por todos os partidos, porque está prevista a sua eliminação gradual a um ritmo diferente para os partidos da coligação e para o PS. O PS em 2 anos, a coligação em 4 anos. Parece-lhe viável que seja reduzida em menos tempo do que aqueles que a coligação diz, ou a coligação poderá estar aqui também, como tem sido prudente e às vezes mais pessimista do que depois os números têm demonstrado? Bem, isso de ser mais pessimista do que os números depois demonstram, podemos sempre argumentar que é um Pode truque, ser não é? claro que sim. Faça uma previsão mais pessimista, mas quer dizer, independentemente disso... Principalmente em ano de eleições. Pois, exatamente, quer dizer, quanto mais negro for o cenário que se traçar e quanto melhor for o que depois se conseguir, melhor, não é, se parece aos olhos das pessoas.
Mas pronto, independentemente das dúvidas que nós possamos ter acerca disso, não acho que em abstrato fosse impossível repor ou eliminar a tal medida excepcional de uma maneira mais rápida, desde que noutro sítio se conseguisse compensar o que eventualmente se perdesse aí. E, ora, é aí que eu tenho grandes dúvidas que o PS o faça. Porque, quer dizer, das duas uma, ou ao se eliminar esse rendimento extra, essa receita extra que a sobretaxa traz, ou se aumenta os impostos noutro sítio para compensar isso, ou se corta a despesa algures para equilibrar a balança, e nenhuma destas coisas é propriamente proposta pelo PS. O que o PS propõe é uma espécie de terceiro cenário, quase milagroso, que é, através do reanimar da economia, vamos ter um aumento da receita que vai surgir e que vai resolver estes problemas todos. Quer dizer, com umas taxas de crescimento que Portugal não vê há 20 anos e que eu duvido muito que se consigam obter. O PS, aliás, criticava o orçamento, ou as propostas, melhor dizendo, do Governo por serem muito otimistas em relação ao crescimento. As deles ainda são mais otimistas. Claro que podemos argumentar que se deve ao enquadramento todo económico que o PS prevê, mas lá está, tudo aquilo são, no fundo, promessas, são umas previsões que ninguém sabe se vão bater certo ou não. E, portanto, a minha dúvida é, portanto, voltando à pergunta, se será ou não possível eliminar a medida excepcional antes dos 4 anos que o atual Governo propõe. É sempre possível eliminar, o pior é depois os resultados que vão ocorrer daí, que vão resultar daí, passa a repetição. E é aí que eu tenho sérias dúvidas que as propostas do PS sejam muito credíveis. E há aqui dados, André, se olharmos em pormenor para alguns dos impostos divulgados, no mês de maio o IVA subiu, a receita com o IVA subiu 7,7%. Em abril tinha subido 9,2%. Que leitura é que fazemos? E, aliás, o IRS em abril, desde janeiro a abril, esteve sempre em queda. Só em maio é que voltou a valores positivos em termos de arrecadação da receita fiscal para o Governo. Que leitura, ou para o Estado, que leitura é que podemos fazer desta subida tão grande do IVA e das receitas específicas de IRS estarem a cair na maior parte dos meses? O IVA é um imposto muito cruel, porque ele é de efeito imediato. Ele reflete claramente a economia em que atua. Aumentando o nível das transações económicas, a receita do IVA aumenta exponencialmente. O único efeito que ele não tem e que ele não reflete são as exportações de um país, regra geral, isentas de IVA, e por isso que estão fora dessa... Do ponto de vista da economia nacional, o IVA reflete exatamente a posição da economia, e por isso vemos que nos meses de verão a receita do IVA aumenta, nos meses de inverno diminui um bocadinho, em dezembro aumenta exponencialmente, e por isso é um imposto que avalia em concreto a economia de um país. O IRS não, já é um imposto um bocadinho diferente, tem uma série de implicações. Tem implicações do ponto de vista laboral, do ponto de vista das retenções na fonte que fazem sobre os trabalhadores, isso é de IRS, tem obviamente também implicações do ponto de vista dos próprios trabalhadores da categoria B e das retenções que fazem, e depois tem obviamente implicações ao nível da cobrança e da liquidação de IRS, liquidação essa que para a maior parte dos contribuintes só ocorrerá até ao final de agosto, com o pagamento dos impostos, com exceção dos pensionistas, dos trabalhadores dependentes, cuja liquidação já ocorreu. E por isso são impostos completamente diferentes. O IVA passível de análise... Portanto, é normal que o IRS tenha caído até abril? Não, porque nós estamos a falar de índices comparativos, eles estão a comparar um ano em relação ao outro, e por isso não é obviamente uma medida que eu desconheço quais são as razões que possam estar nessa gênese. O que eu queria dizer é que, do ponto de vista do IVA, é um imposto muito mais direto e de muito mais fácil análise do seu crescimento versus
redução da receita. O IRS não, o IRS pode ter outras implicações diferentes que merecem, obviamente, uma análise não tão mensal, mas do ponto de vista mais trimestral, semestral, e aí podemos ter uma receita, porque muitas vezes pode haver compensações entre um exercício e o outro, que possam permitir, entre um mês e outro, que possam permitir que, numa base trimestral e semestral, esses efeitos mensais sejam esbatidos. E há aqui outro imposto que também reflete um pouco a economia, imposto sobre veículos, que cresceu mais de 25%. Certo, é uma reabilitação de uma área económica do país, não é? Como é óbvio, e uma área que nos primeiros anos, que há 2 ou 3 anos, se queixava muito e que sofreu óbvios prejuízos, e foi das primeiras, conjuntamente com a área imobiliária, não é? E com a construção, que sofreu muito com este regime e com a austeridade a que todos fomos forçados. É obviamente um sinal positivo. À medida em que nós vemos áreas de atividade no mercado nacional, há 2 áreas que nós vemos do ponto de vista dos impostos que me parecem obviamente fundamentais e que refletem bem o país em que estamos agora e para onde podemos ir. Uma é obviamente a área das exportações, dos quais somos obviamente dependentes, onde estamos mais limitados. Se percebemos o nosso mercado interno, e se formos comparar o turismo, e a construção civil e depois outras pequenas áreas, essas são áreas que nos dão, ao constatarmos o seu crescimento, dão-nos obviamente esperanças de que os próximos anos poderão ser melhores. Vamos ouvir a opinião de outra telespectadora, Nuxa Neves, liga-nos de Rio Maior. Nuxa, muito boa tarde. Qual é a sua opinião sobre o nosso tema de hoje? Acredita na devolução de uma parte desta sobretaxa de IRS? Boa tarde, Marina, e também para os convidados. Marina, eu estou com ponto de média para crer, porque fizeram o 25 de Abril, foi o que sabe, deram tudo, mas há alguma coisa que agora estão a retirar tudo e estamos a pagar isto tudo, que andaram a oferecer com o 25 de Abril. E estou em presença aqui do e-mail que recebi. É uma pena, realmente, que os políticos, com pensões que custam mais de 100 mil milhões de euros por ano, recebam isto, e aí eles não mexam em nada disso. Por isso é que eu digo que eu não acredito neste regime, não acredito nisto. Claro que eu voto no menos mal. O menos mal vai ser este que lá está. Porque eu não acredito em nenhum. Então, se nós estamos constantemente a ser massacrados com tudo o que há de mal, nós é que temos de andar a pagar, então que culpa é que nós temos de eles terem sido uns incompetentes de há 40 anos para cá? A culpa não é nossa. Muito obrigada, Marina. Obrigada, Nuxa Neves, pela sua opinião neste Assembleia Geral. Bruno Alves, volto a si. Esta questão, e vou aqui citar Paulo Núncio, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que disse recentemente ao Expresso que antes dos meses de maio e junho não é possível, que é quando termina a campanha do IRS e é entregue o primeiro IVA trimestral do ano, a receita fiscal não é suficientemente representativa da tendência do ano. Podemos com isto concluir que se calhar em junho já começa a ser mais definitiva a certeza sobre esta devolução, até porque vai haver um simulador no Portal das Finanças para os contribuintes poderem simular exatamente o que pode ser reposto. Portanto, a partir dessa altura será possível projetar mais ou menos qual poderá ser o resultado final. Agora, como dizia o André no início, tudo isto vai depender de uma série de coisas que não são controláveis. Todo o comportamento da economia portuguesa nos próximos anos vai estar muito dependente de uma série de acontecimentos que nós ainda não sabemos muito bem quais vão ser. Está a falar a nível internacional? Sim, e não era só da Grécia propriamente dita, toda a economia europeia e internacional, que obviamente assim, tudo isso estará muito dependente do que acontecer na Grécia e do tipo de consequências que um acordo ou não acordo poderá ter. E sabemos, até pode ser que não aconteça nada de muito grave, mas lá está, nós não sabemos, há um grau de incerteza muito grande que não é previsível e, portanto, nós não sabemos qual é que o resultado vai ser. E, aliás, se nós formos ver, enfim, mesmo esses resultados positivos do IVA, Sim. dependem, obviamente, de coisas que são relativamente frágeis. O
o aumento da capacidade de consumo dos portugueses de há uns meses para cá, apesar de tudo, assenta em bases relativamente frágeis. A conjuntura económica internacional, de que Portugal está incrivelmente dependente, e isto não é de agora, quer dizer... Mas também já houve a reposição de 20% dos salários da função pública e a eliminação é claro que houve coisas de uma contribuição extraordinária para as pessoas mais baixas. Mas o que é verdade é que a economia portuguesa está a beneficiar primeiro de toda a economia europeia. Nem sequer é só isso, é coisas mesmo que facilitam o facto da economia europeia em geral e internacional estar a beneficiar de um petróleo em valores bastante baixos. Essa ação do BCE, obviamente, tem um impacto positivo ao baixar o valor do euro. Quer dizer, tudo isso afeta positivamente a economia. Agora, sendo a economia portuguesa extremamente dependente da conjuntura internacional, e como eu estava a dizer, isso não é uma coisa de agora, é um problema, entre aspas, histórico de Portugal, quer dizer, é assim pelo menos desde o século XIX, quando a economia internacional e a conjuntura é favorável, Portugal consegue se financiar externamente e vai se equilibrando. Ao mínimo problema que existe, à mínima crise externa que existe, Portugal tem logo imensos problemas. Isso aconteceu várias vezes no século XIX, aconteceu várias vezes no século XX, e é um problema que decorre da nossa posição geográfica e do nosso atraso. Exatamente. Portanto, tudo isto vai depender de uma série de coisas que não são nem mérito nem culpa do governo, e, portanto, tal como não podemos atribuir grandes conquistas ao governo, depois também não vamos poder culpá-los, exceto, enfim, na medida em que o governo se prepara ou não para esses problemas que poderá eventualmente encontrar. E eu, pessoalmente, acho que não se preparou assim tão bem quanto isso. Mas isso é outra questão. Agora, quanto a tudo isto, realmente é um bocadinho imprevisível. Como dizia o André, acho que há aqui coisas bastante positivas. Por exemplo, há uma coisa que geralmente as pessoas, quando mencionam num tom assim um bocadinho censório. Por exemplo, o aumento do imposto sobre os veículos, que indicará, não é? Que é mais português a comprar carros. Geralmente, quando se menciona isto, há malandros, falam em crise, mas depois andam a comprar carros. Quer dizer, ainda bem que as pessoas têm alguma maior margem de manobra para melhorar um bocadinho as suas condições de vida. Eu sou a última pessoa a ver nisso um problema. Agora, também é preciso ter consciência, lá está, da relativa fragilidade da situação em que ainda se encontra a economia portuguesa. E o que é que pode, André, pôr em causa este sucesso deste crédito fiscal? Eu diria que existirão dois momentos-chave. A execução orçamental de agosto, que vai contemplar já a liquidação integral de IRS. De todos os IRS. Todos os IRS e o segundo período de IVA, o segundo período trimestral de IVA, e depois teremos, até porque estamos mais próximos do fim, a execução orçamental de novembro, que contempla também a terceira liquidação trimestral de IVA. Esses serão certamente momentos determinantes para a boa execução, ou para a boa execução desta medida, porque quando ela foi implementada, o objetivo era que fosse possível prestar créditos aos contribuintes. Agora, desculpe interromper-me, e aqui a nível da despesa, enfim, também irão mostrar o que é que poderá eventualmente ter disparado naqueles meses eleitorais. Essa é a discussão. Há 4 anos que já tenho vindo aqui e temos vindo a discutir a questão da boa performance dos impostos às custas dos portugueses, a boa performance da receita, muitas vezes acima da expectativa, uma melhoria da máquina fiscal, da cobrança da máquina fiscal. Muitas vezes fala-se muito na eficácia da cobrança, e acho que faria sentido um dia também discutir os direitos que têm vindo a ser retirados aos contribuintes em benefício da receita. Faz sentido uma discussão sobre esta questão, porque me parece que estamos a chegar a limites absurdos do que é retirar direitos aos contribuintes sobre o privilégio receita e sobre a importância da receita. Confunde-se muito a fraude fiscal e a evasão fiscal
com o rigor da cobrança da receita e o rigor do direito dos contribuintes, e falo muitas vezes às questões dos reembolsos, não só do reembolso do IRS, esse funciona relativamente bem, mesmo esse pode ser posto em causa, mas não admito que uma pessoa se engane e pague um IMT, um imposto seu, quando vai comprar a casa, e que depois espere 3, 4 meses, com sorte, para obter o seu reembolso, quando pagou as duas quase no mesmo dia, e é óbvio que há ali um erro, e essas medidas de precaução de tudo que é reembolsos do Estado e de uma supervisão exagerada sobre os reembolsos, e depois de uma máquina absolutamente cega na liquidação, na execução, e isso é uma discussão interessante. Entretanto, perdi um bocadinho. Mas vou ajudá-lo lendo um comentário que nos foi deixado na página de Facebook do Diário Económico, ainda há pouco, de um fã da nossa página de Facebook, que diz: até às eleições não acredita em nada, voz corrente, muito mente. Depois das eleições, ver para crer. Paulo Magalhães, é esta a sua opinião, que fica também aqui neste Assembleia Geral. Por isso, pergunto-lhe, pode, depois das eleições, e falou da execução de novembro, já será, ou não, com um novo governo, se ele for minoritário, demorará algum tempo até ser formalizado. Mas é importante, as eleições são fundamentais para saber também o futuro desta medida e se será ou não implementada. Já me lembrei o que é que dizer. Primeiro era, quando falamos na devolução de 40%, falamos com os números de hoje. Poderá ser 30, esperemos nós que seja 60, 70, 80, 90, 100. Esperamos nós. Não é expectável, mas repare, 40%, 40, 50, 60 seria um número que, mesmo previsto inicialmente, já seria demasiado otimista, e por isso vamos esperar que pelo menos este 40 se mantenha ou que possa subir um bocadinho. E acreditou, na altura que foram estabelecidos os números no Orçamento do Estado, acreditou que era possível exceder aqueles números que já eram mais elevados do que o que estava no orçamento do ano anterior? A receita fiscal tem vindo a superar as expectativas nos últimos anos. Mas tem margem para continuar a superar as expectativas? A questão é, começou-se uma base... É, esse, é isso que eu digo. Uma base de menor cobrança e menor eficácia. Já vamos há 4 anos, não é? Porque o primeiro ano superou, o segundo ano superou, o terceiro ano superou, e o quarto ano já parece indicar que vai superar, e isso demonstra, lá está, o que falámos há bocado, alguma prudência orçamental, que também a mim me faz algum sentido, ou de facto, eu acho que é um bocadinho tudo, e também é facto, obviamente, uma economia claramente a crescer e que ajuda esta questão. Deixe-me só dizer, para esclarecer, independentemente da mudança de governo, independentemente de novas medidas, a medida prevista no Orçamento de 2015 tem força de lei, e por isso, existindo um excedente orçamental com referência à estimativa orçamental para efeitos de IRS e de IVA, está definido no orçamento que esse excedente terá que ser alocado a um crédito sobre a sobretaxa a repartir pelos contribuintes. Podemos depois discutir critério de repartição, mais sobre os contribuintes com menos recursos versus maiores recursos, mas não me parece que um novo governo possa vir pôr em causa essa medida em relação ao IRS 2015. Em relação à taxa de IRS 2016, resta saber que taxa ou que sobretaxa irá existir, se manterá a taxa de 3,5%, podemos baixar para 2,5%, para 1,5%, logo à partida. Na tabela de retenção, exatamente, que ainda é outro fator penalizador. Depende de como ele mexer, não é? Mexer para aliviar, sim, claro, era nesse sentido. E lá está, e depois aí é que é complicado, não é? Porque não podemos estar sempre... A nossa exigência orçamental neste momento não me permite estar sempre a aliviar. Eu preferia, independentemente do governo, eu preferia uma medida desta natureza que alivie os impostos, ou estes impostos extraordinários, na medida do cumprimento dos objetivos orçamentais, do que reduções de impostos eleitoralistas que depois não se venham a verificar, como uma história em relação a todos os partidos se tem vindo a verificar. Bruno Alves, um minuto, gostava de lhe dar a palavra também sobre esta questão das eleições. Se as eleições vão mudar alguma coisa nesta sobretaxa? Há sempre esse risco, no sentido em que há o risco de haver alguma derrapagem, acima de tudo, no lado da despesa,
por eventualmente na tentativa de agradar a esta ou aquela clientela, a esta ou aquela parcela do eleitorado, começar-se a gastar ainda mais dinheiro do que aquele que já não se controla muito bem hoje em dia. E até ainda agora, um pouco ao encontro daquilo que o André disse, para além de concordar com ele em relação a esta preferência quanto a, enfim, medidas que estão, no fundo, condicionais em relação a objetivos que se cumpram ou não, acima de tudo o que eu preferia mesmo era que se conseguisse, em vez de obter resultados através do aumento dos impostos e da cobrança de impostos, acima de tudo através do corte da despesa, coisa que nem a coligação nem o PS, infelizmente, me parece que vão fazer. Bruno Alves, André Gonçalves, muito obrigada aos dois pela vossa presença neste Assembleia Geral. É o ponto final. Nós voltamos segunda-feira com outro tema da atualidade. Contamos sempre com a sua opinião. Boa tarde, bom fim de semana.